Então, pessoal, eu peço que todos bloqueiem os seus microfones, coloquem lá com o risquinho vermelho. Eu também já vou diminuir o meu para a gente não atrapalhar os outros colegas, não atrapalhar o Dr. Jorge. Então, assim, pessoal, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente a boa vontade do Dr. Jorge. Vocês viram, o nome dele veio no nosso grupo semana passada. Os alunos começaram a falar do livro dele, e aí eu falei com ele, no mesmo dia ele já aceitou para essa semana. Eu falei, gente do céu, ele é muito ligeiro. Então foi uma gentileza extrema, por isso que todos vocês ficaram em polvorosa ali quando eu falei. E quando eu falo muito da simpatia, além da competência do Dr. Jorge, para vocês terem uma ideia, eu pedi um mini currículo dele. E ele me mandou. O mini currículo dele é desse tamanho, assim, é gigante. E aí, no final, ele escreveu assim: mas pode me apresentar só como juiz titular da Quinta Vara de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, atual diretor do Foro de Porto Alegre e autor do livro Interrogatório Eficaz, tenha sucesso na prova testemunhal. Mas eu não posso deixar de falar, gente, que ele é especialista em direito do trabalho, direito processual do trabalho e previdência social pela Unisc, é especialista em direito do trabalho e seguridade social pela UDELAR, no Uruguai, é master em teoria da argumentação jurídica pela Universidade de Alicante, na Espanha, e é master em raciocínio probatório e prova testemunhal pela Universidade de Girona, na Espanha. Não tive como tirar esses pontos, doutor Jorge. Então, doutor Jorge, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme para mim e para os meus alunos ouvi-lo. A palavra é toda sua, eu vou desligar meu microfone, fique à vontade. Muito obrigado, doutora Liliana. É um prazer enorme também estar aqui com os teus alunos. Eu fico muito feliz que tantas pessoas estejam interessadas, estudando e se aperfeiçoando. Eu acho que isso é importante, não só o fato de assistir aulas, mas trocar experiências, trocar ideias, né? Então, eu quero deixar os senhores bem à vontade para trazer experiências, trazer questões, trazer perguntas. Esse tema é um tema que eu gosto muito, né? Quando depois de ter sido aprovado no concurso, eu comecei a achar que eu tinha que continuar a prosseguir meus estudos, né? Como eu digo, eu sempre estudei até terminar a faculdade, daí depois parei um pouquinho, parei de estudar para o concurso, e daí depois que fui aprovado no concurso, eu disse, tá, agora eu vou continuar meus estudos. Mas eu tive algumas frustrações nos estudos, né? Quando a gente começa a estudar, principalmente de trabalho, né? Aquela questão mais, aquelas coisas mais teóricas, a gente começa a perceber que a teoria às vezes não ajuda muito, né? Na nossa prática do cotidiano. E por outro lado, a gente não existe, não há formação para coisas que a gente faz todo dia, né? Então, para fazer audiência, para interrogar, para negociar, né? Essas coisas a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende em cursos de especialização, a gente não aprende em mestrado, a gente não aprende em doutorado. Então, né, muitas vezes a gente vê muita gente com muitos títulos, muita formação, mas coloca na frente de uma sala de audiência, ela trava, né? Ou pior, né? Começa a vomitar artigos e doutrinas e coisas que, na verdade, não ajudam em nada. Então, por sorte, ainda quando eu estava no Uruguai, eu fiquei sabendo dessa escola da teoria da argumentação, comecei a estudar a teoria da argumentação, que também não trouxe de imediato o que eu precisava, mas me abriu caminhos para essas áreas mais práticas, né? Que é a negociação, que é o interrogatório, que é a própria prática de audiência. E o que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês é exatamente isso, né? Qual é a experiência que nós temos na sala de audiência? A doutora Liliana falou que aqui tem muitos jovens, né, na carreira, né, e isso é muito bom, que vocês já estejam desde agora já estudando para entrar numa sala de audiência mais preparado.
e eu já vou dizer, nós juízes, nós não temos isso. Eu, quando entrei na sala de audiência pela primeira vez, eu tinha sido servidor, mas como juiz, eu não sabia nada. Então, a gente aprende muito, a gente age muito por imitação. E a imitação nem sempre é boa, né? Daqui a pouco a gente acaba imitando modelos, exemplos errados, equivocados, ou algumas coisas que a gente achou bacana. Ah, olha só, ele colocou ele no lugar dele. Ah, ele deu uma resposta, deu aquela respostinha. Ah, o juiz viu qual era o lugar dele. Que às vezes, que nem sempre é a melhor estratégia. Então, hoje em dia, né, por sorte, hoje em dia com a internet, com as redes e com outras ciências também, a gente tem começado a aprender coisas como persuasão, storytelling, né, copywriter, né? Então, a gente está aprendendo algumas coisas que a gente pode usar na nossa prática, nós podemos trazer para a nossa prática, adaptar para a nossa prática, para podermos atuar e trazer os melhores resultados para os clientes. Vocês vão ver que eu vou falar muito pouco sobre direito material, sobre aplicação do direito. Eu vou falar muito mais sobre questões práticas. Quando eu estava indo para Alicante, quando eu fui para a Espanha, coincidentemente, eu me interessei também por um ramo da ciência que é teoria dos jogos. O que é teoria dos jogos? Teoria dos jogos é nós compreendermos como funcionam interações humanas, né? E isso, né, podem ser jogos, mas são geralmente para interações humanas. Como é que funciona? Se eu fizer determinada situação, né, vamos colocar no xadrez, né, se eu der um lance inicial, se eu jogar meu peão para frente, o que o meu adversário vai fazer em relação àquilo? Qual a estratégia que ele vai adotar? Tá? Então, o, o processo, em grande medida, ele é um jogo, né? Ele é um jogo e é um jogo talvez não tão semelhante ao xadrez, mas talvez semelhante ao pôquer. Então, nós temos cartas que nós sabemos, nós temos as informações do nosso cliente, nós temos essas informações que a gente guarda, que a gente esconde. O adversário, né, a outra parte, tem suas cartas, tem as informações, e nós vamos vamos desenrolar o jogo, né? E muitas vezes, e aí que eu quero chegar, muitas vezes, eu estudei também teoria do pôquer, eu jogo um pouquinho de pôquer, muitas vezes a gente joga o jogo certo, a gente joga o jogo correto, a gente joga conforme a teoria do pôquer, mas muitas vezes a gente perde, né? Muitas vezes o adversário tem um pouco mais de sorte, tem um pouco mais de ousadia e consegue obter uma, uma configuração de cartas que pode nos ganhar. Mas o importante no pôquer e o importante no direito é jogar certo, é fazer o correto. Então, muitas vezes, e eu percebo que às vezes os advogados ficam preocupados em tomar algumas medidas que para mim não são muito racionais, mas exatamente por isso. Assim, não, é que uma vez eu deixei de fazer tal coisa e daí eu perdi, né? E a gente também aprende na faculdade sobre o princípio da eventualidade. Se eu pudesse, eu jogava um raio cada vez que se fala em princípio da eventualidade, né? Apertar um botãozinho na sala de audiência para eletrocutar quem falar do princípio da eventualidade. Por quê? Porque às vezes a gente acaba percebendo que a pessoa faz tantas questões em torno do princípio da eventualidade que acaba perdendo o núcleo, o centro do pedido, né? Acaba se afastando do pedido. É a questão da contestação. Horas extras. Não fez horas extras. Se fez, foram pagas. Se não foram pagas, foram compensadas, né?
Então, qual é o conteúdo da defesa? O conteúdo é zero. O conteúdo é, olha, toma toda a defesa possível em relação a isso e faz o que quiser. O que é o certo? O que deveria ser o certo? Reclamante, né? O reclamante pede horas extras. Qual é a defesa? Não fez horas extras. Ponto. Daí a gente consegue saber de quem é o ônus da prova. Ah, mas é que algumas ele fez. Bom, então a defesa não fez horas extras. A defesa é quando ele fez horas extras, as horas extras foram pagas. Essa é a defesa. Não tem duas defesas. Outra situação, né? A famosa exceção de, de abandono de emprego, né? O reclamante pede as rescisórias. A reclamada nunca atuou de forma nenhuma em relação àquela relação, e o reclamante diz: olha, parei de ganhar salário, eu estou pedindo aqui a rescisão indireta. Daí a reclamada se defende com justa causa. Não existe, né? Não existe uma justa causa de defesa. Justa causa não é matéria de defesa. Justa causa é um direito potestativo do empregador de despedir o trabalhador. Não tem como se fazer isso, né? Então, mas eu sei de uma situação que deu certo. Às vezes dá certo, né? O, eu gosto de colocar essas coisas do ponto de vista do juiz, porque eu sei que eu gostaria de saber o ponto de vista do juiz, né? E quando me perguntam, eu digo assim: como é que pensa o juiz? O juiz pensa exatamente como vocês pensariam se tivesse que decidir alguma coisa. Ninguém nasce juiz, né? Claro que às vezes a pessoa tem um pouco mais de experiência, mas pensem, imaginem numa situação: olha, de repente vocês são um juiz ou vocês têm que decidir alguma coisa. É assim que o juiz pensa. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Bom, a minha, a minha, a minha atividade aqui, né, o ponto que eu coloquei é falar sobre o interrogatório. Eu acho que é importante, quando a gente vai falar de interrogatório, a gente imaginar as fases da audiência. E, doutora Eliana, isso nunca ninguém falou, nem eu falei nas minhas aulas. Isso aqui é inédito. Eu estou estudando agora, eu comecei a estudar alguns autores norte-americanos, estadunidenses, ou como prefira. E eu peguei algumas coisas obviamente, do direito criminal, né? O direito criminal, que é a fonte de todo o direito, né? O direito civil, mas, né, o direito criminal para o interrogatório, ele é a fonte. E daí um dos autores é Terry McCain. Ele fala sobre as fases da audiência criminal. Então ele fala, na audiência criminal tem 5 fases, né? Eles têm o voir dire, que é a escolha do júri, e eles têm depois uma outra fase. Mas eu separei só 3 fases, que são 3 fases importantes, mas que ninguém se dá conta, ninguém falou. Talvez a doutora Liliana, que estuda também isso, talvez ela já tenha abordado isso, ou vá abordar ainda, não são fases importantes. Nós vamos chegar numa audiência de instrução, e o juiz tem um dever de propor o acordo, né? Se o juiz não fizer a proposta conciliatória, não perguntar para as partes se tem acordo, essa audiência pode, inclusive, ser anulada. Então, ele tem um dever legal de propor o acordo. Só que tem muita gente que, né, por alguns motivos, não está interessado, ou não tem a famosa não tem alçada para fazer o acordo, não tem condições de fazer o acordo, ou precisa da sentença, ou vários motivos. E daí o que eles dizem? Eles dizem: doutor, não tem acordo. Ou pior ainda, né, algo que me incomoda um pouco, assim: doutor, vamos instruir. Doutor,
vamos passar para a instrução. Eu digo assim, bom, só um pouquinho. Quem está aqui dirigindo a audiência sou eu. Né? Quem tá na direção da audiência, infelizmente, sou eu. Né? Se o colega concordar em outorgar a administração para o senhor, ok. Mas a gente pode usar isso de uma forma diferente. A gente pode usar isso de uma forma diferente e de uma forma, inclusive, que vai deixar o juiz contente. A gente pode pegar esse momento em que o juiz quer, né, tem por dever, ele tenta fazer um acordo, nós vamos pegar esse momento e fazer uma pequena introdução, né? Então seria, né, o que esse autor Terry McKay fala, uma declaração de abertura. Então, olha só que bacana. No lugar de eu dizer assim, não, não tem acordo, eu posso dizer algo, inclusive há em termos de negociação, você diz que quem fala primeiro ainda pode criar uma ancoragem, ele pode estabelecer os limites a partir do que vai oscilar essas propostas de acordo. Então, eu posso pegar e dizer assim, olha, doutor, aqui nesse caso, eu estou pedindo horas extraordinárias. O meu cliente, ele tinha que chegar mais cedo para colocar o uniforme, ele tinha que, muitas vezes ele tinha que chegar ainda mais cedo, porque ele tinha que render o colega, ele tinha que receber algumas informações. No intervalo, muitas vezes ele não conseguia fruir o intervalo integral, e no final do expediente ele tinha que elaborar um relatório. Além disso, tem a questão da insalubridade, porque ele ficava sujeito a determinados agentes que são insalubres em grau máximo. E, por fim, eu queria acrescentar aqui que ele está pedindo também dano moral ou uma rescisão indireta, né? E isso é algo que eu não posso abrir mão. Então, doutor, eu vou fazer aqui uma proposta, né, em homenagem ao juízo, né, para poder solucionar. Na verdade, eu calculei isso aqui corresponderia a 50 mil reais. Mas, né, para um acordo, para um pagamento próximo, eu aceitaria 40 mil reais. O que que eu fiz aqui? Eu já expus o meu caso. Eu escolhi, né? Claro que aqui dei um exemplo, mas eu escolhi 3 itens que eu acho importantes para o caso, coloquei eles. Agora, esses itens são top of mind na mente do juiz. O juiz já entendeu quais são os meus pedidos, né? E agora, futuramente, se houver uma instrução, ele vai trabalhar sobre isso. E, aliás, 2 coisas que eu vou falar. Vou até recuar um pouquinho. Uma situação que eu tenho visto muito, tá? Petição inicial. Eu não sei como é que é aí. Aqui em Porto Alegre, a petição inicial hoje em dia eu odeio na sequência, eu odeio a reforma trabalhista. Eu não quero que a reforma trabalhista seja aplicada. Eu não tenho que liquidar valores. Eu sou contra valores. Eu quero assistência judiciária gratuita. Sei lá, e vai por aí. E o juiz não consegue encontrar, por mais que queira, os dados do contrato. Né? Quando eu comecei a trabalhar, os primeiros dados, primeira página, fulano de tal, trabalhou de tanto a tanto, o salário era tanto, foi despedido por justa causa. Com esses dados, né, eu vou saber o período de contrato, vou saber o salário, eu já consigo até estabelecer, até fazer uma proposta de acordo, tendo em conta esses dados. Tá? Então, né, com essa apresentação que vocês vão fazer, também já vamos conseguir estabelecer valores. Então, o juiz, se tiver esses dados, os dados do contrato, e tiver esses dados que vocês trouxerem, ele mesmo já vai formular, ele mesmo já vai ancorar, guardem essa palavra, ancoragem, ele já vai ancorar um valor que ele vai entender em relação ao processo. Né? Então, essa seria a declaração de abertura.
E aí, doutor, mas eu trabalho para reclamada, como é que o senhor está ensinando? Não, também tem, para reclamada também tem solução. Assim, doutor, eu estava ouvindo aqui o meu colega, né, e ele apresentou aqui algumas questões. Doutor, eu vou lhe dizer, a empresa ela tem controle de horário por cartão ponto biométrico e tem câmeras. Então é impossível que o reclamante chegue antes do horário sem estar registrado. Por outro lado, a questão da insalubridade, nossos funcionários todos ganham todos os EPIs, nós não, nem podemos ter insalubridade, isso é, a minha empresa é uma multinacional, isso repercutiria mal perante os acionistas. E, finalmente, a questão do dano moral, isso também não é possível. Nossa empresa tem toda uma estrutura, né, como é que eles chamam, de avaliação 360, então todos os trabalhadores se avaliam, não é possível que isso aconteça. Mas, e daí aqui mais uma agradadinha no juiz. Se fizerem audiência comigo, se fizerem com os outros, não precisa agradar, mas se fizerem comigo assim, mas, doutor, em homenagem ao juízo, né? E até porque esse processo incomoda a empresa, porque nós temos muito poucos processos, nós não temos interesse em prosseguir com o processo, isso é uma despesa. Então, para não dizer que nós não estamos fazendo uma proposta de acordo, nós propomos. E daí, se não tiver alçada, pode propor muito baixo. Nós propomos R$ 1.000, nós propomos R$ 3.000. Não existe o processo que não vale a pena resolver por acordo se o valor for condizente. Tá claro, tá? Tem estatal, tem aquelas coisas. Tá? E daí, o que aconteceu? Tá todo mundo bem, tá todo mundo bacana. Nós vamos discutir um pouquinho para ver se conseguimos chegar a um denominador comum, mas todo mundo apresentou o seu caso, né? O juiz cumpriu a sua função e o processo vai agora seguir para a instrução. Só tomar uma aguinha aqui, que eu me emociono com essa situação. Então, eu vou desligar o ar aqui, que me deu um calorão. Não conseguimos fechar o acordo. Acontece. É raro, mas acontece muito, como diz. Então, agora nós prosseguimos, então, para a instrução. A doutora Liliana me disse que nós já conversamos um pouco sobre interrogatório. É isso, doutora Liliana? O pessoal já tem alguma. As Já pessoas que teve. estão aqui já fizeram audiências, têm dúvidas, mas são pessoas que já fizeram audiências. Então, assim, o que eu percebo, doutor Jorge, que muitas vezes querem fazer as mesmas perguntas para o preposto, para a testemunha dele, para a testemunha da outra parte, um copia e cola, entende? Ou então, para outra parte, quer fazer só dos seus pontos, do seu ônus da prova, não tentar arrancar uma confissão. Então, mais ou menos são essas as situações que eu percebo do grupo. Perfeito, perfeito. Primeira questão. O depoimento pessoal. Tá? Nós temos. São três coisas diferentes. Até. Tem os depoimentos pessoais, o interrogatório, o contra-interrogatório. Né? A forma do depoimento pessoal vai ser a forma do contra-interrogatório que a gente vai falar depois. Mas a primeira coisa, depoimento pessoal. Vamos fazer uma enquete aqui, só pode ser de mão levantada. Quem é que ouve sempre depoimento pessoal? Quem é que não ouve nunca? Ou quem é que prefere não ouvir? Quem é que não se manifestou? O pessoal mais não se manifestou. Mas Não, aí mas é o tudo bem. povo do depende da situação. Se o senhor perguntar o depende, a gente ergue a mão. Tá bem, tá certo. Assim, ó, depoimento pessoal. Eu acho que sempre deve ser ouvido. Sempre, 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 sempre. Ah, eu tenho que esgotar a prova no depoimento pessoal? Não, daí sim, daí podemos ir para o depende. O que acontece?
há situações, e eu já presenciei, claro, né, o juiz de quase 30 anos de magistratura, eu já vi de tudo, né? Mas há situações em que as partes são extremamente honestas em relação aos pedidos, né? O reclamante às vezes foi, procurou o advogado porque ele queria lá, sei lá, queria ver se estava certa a rescisão. Daí o advogado pegou um modelão do processo e pá, botou toda aquela coisa. Ele nem sabe do que ele está pedindo, né? Então, eu posso pegar e fazer alguns questionamentos para ele, né? Um dos questionamentos que dá para ser assim: o que o senhor está pedindo? É uma pergunta válida. Inclusive, é uma pergunta até perigosa, porque é uma pergunta aberta, né? A gente vai falar sobre isso. É uma pergunta aberta. Eu posso fazer sempre, né? Eu, como juiz, posso fazer sempre. Eu estou procurando a verdade. Vocês não estão procurando bem a verdade. Vocês estão defendendo o direito do cliente, né? E vocês têm que defender o direito do cliente. É isso que vocês têm que fazer, né? Não me venham dizer que vocês estão atrás da verdade, né? Muito melhor quando o cliente tá do lado da verdade. Vocês estão defendendo o cliente. É isso que vocês têm que fazer. É para isso que esse é o juramento de vocês, né? Eu nem espero outra situação de vocês, né? Claro, não vai defender uma picaretagem, mas tem que defender o cliente, né? Se o cliente está errado, tem que reduzir os prejuízos. Mas, né, então, uma pergunta válida é essa, né? Outra forma também é ir sondando algumas questões e ver como ele responde. Se o depoimento é muito bom, ele é muito convincente, parem, né? Se parece que está sendo ruim, porque daí vocês não estão para brigar com o depoente, né? Vocês estão ali para ver o que vocês conseguem obter de positivo. Eu já vi muitas vezes os advogados perguntando e se afundando cada vez mais. Não é para isso. Inclusive, né, vocês podem perder indo bem, né? Mas, né, tem que pensar, tem que ir da melhor forma possível, tem que jogar as melhores cartas, voltando lá para metáfora do poker, tem que jogar as melhores cartas, jogar as melhores mãos e, se eventualmente perder, dizer assim: olha, eu perdi jogando o melhor jogo. Então, tem que ir por aí. Ah, então, façam o interrogatório. O que nós temos um problema muito grave no nosso processo de trabalho, que eu ainda não consegui uma solução para ele, mas nós temos. O que acontece? Toda a teoria que nós temos do direito, sendo direito civil, sendo direito criminal, é uma teoria de fatos únicos, né? Então eu não vou fazer, eu vou fazer prova, sei lá, de paternidade. Pô, o cara é pai ou não é? Acidente de trânsito, bateu ou não bateu, né? Passou o sinal vermelho, não passou, né? Crime, matou ou não matou, né? Foi legítima defesa ou não foi? Aqui na Justiça do Trabalho, né? Aqui a prova é esquisitíssima, porque uma prova de horas extras é uma prova, cada hora extra, cada minuto extra é um direito, é um fato e é um direito, né? Como é que é aquilo? A cada direito existe uma ação. Então, nós temos milhares de ações, né, em relação aos milhares de minutos ou milhares de segundos extraordinários, as diversas vezes que teve sujeita à insalubridade. Então, a nossa prova é esquisitíssima, né? E nós temos que, pelo menos, ter consciência disso. A gente não está fazendo prova de um acidente de trânsito. Eventualmente, vai ser de um acidente de trabalho, né? Mas a gente não está. Então, a nossa prova, ela, ela pode ser até aquela prova de Schrödinger, que ela é e não é. Então, o cara fez horas extras, mas também não fez, né? Então, em algumas circunstâncias, se a gente pedir errado ou se a gente se defender errado, pode colocar tudo a perder, porque vamos dizer que eu esteja defendendo alguém que diz que fazia horas extraordinárias. E ele fazia sempre horas extraordinárias, né? Só que daí, se eu mostrar que ele não fez uma vez, né, ou algumas vezes essas horas extraordinárias que ele alega, talvez ele perca todas aquelas outras que ele fez, porque pediu errado ou porque provou errado,
né? Então, a gente tem que ter um cuidado extremo em relação a isso, né? Então, toda generalização em matéria de prova no direito do trabalho, ela é perigosíssima, né? Porque se eu mostrar uma situação, e no livro eu falo do interrogatório do estudante, né? Que o reclamante falava que fazia horas extras até determinado horário, e daí a empresa conseguiu descobrir que ele fez um curso durante lá um período. E daí apresenta essa prova, claro que tem toda uma forma de apresentar essa prova, e a partir dessa apresentação, ela desconstrói toda a tese, né? Desconstrói toda a, aquele prédio que ele estava construindo em relação às horas extraordinárias. Tem também a situação quem mente em um caso, mente em outro, porque no processo também, às vezes, a gente tem alguns pedidos legítimos e outros que a gente coloca umas perfumarias ali e tal, né? Só que um advogado que seja experiente, inteligente, ele pode ir exatamente aonde ele sabe que está mentindo, né? Em muitas situações, isso é uma outra situação que é importante, é muito importante que o advogado converse com o cliente, que o advogado do reclamante tenha feito a entrevista, ou pelo menos consiga conversar com o reclamante antes para repassar alguns pontos, e principalmente isso não acontece, e talvez seja até uma dica para vocês. Advogado de empresa muitas vezes não conversa com o preposto, ou nem o preposto sabe do caso. Eu tenho uma situação que era um pedido de daquele abono da participação nos lucros, né? Que tem um período, o trabalhador foi despedido e daí ele tinha direito, em dezembro, ele tinha direito à participação dos lucros. E daí o reclamante pediu, não, que era a participação dos lucros, a empresa dizia a empresa dizia que ele não tinha direito, que não foi parcial e tal, e tem até a súmula dizendo que ele tem direito. E daí eu questionei a proposta assim, olha só, aliás, dizer que tinha pago. Eu disse, olha só como é que ele poderia ter recebido isso. Era só ter pedido. Tá, mas como é que ele pede? Não, isso aí ele faz uma petição e tal, e pede. Tá, mas tem esse documento? E não tinha o documento. E daí ficou, né, acabou sendo o conteúdo do depoimento da proposta era completamente divorciado do conteúdo da defesa. E daí acabou deferindo. Ó, tem algumas perguntas ali. Posso responder? Posso dar uma olhadinha nas perguntas aqui? Claro, claro, fica à vontade. Se quiser ir respondendo já, ou quiser terminar sua explicação, depois a gente pergunta, como o senhor fica mais confortável, doutor Jorge. Tá. Não, só para ver se tem alguma coisa que tá. Quando é testemunho e mora em outro estado, o que devo fazer? Bom, o que eu estou dizendo agora é em relação, não à testemunha, é em relação às partes, né? Em relação ao reclamante e ao preposto, né? Então, explorar essa situação, né? E analisar nesse ponto de vista. Então, a gente falamos então sobre o depoimento. Sempre ouvir o depoimento pessoal, ou não é ouvir o depoimento pessoal, é sondar o depoimento pessoal. Se o depoimento pessoal está sendo positivo, continua. Se tiver sendo negativo, para. Se tiver sido muito positivo, também pensa em parar, né? Porque sempre tem aquela coisa né, não, tá indo tão bem e tal, né? Me explica isso, me explica aquilo. Tem uma. Isso é um pouco mais sofisticado, a gente não consegue dar numa aula só, mas tem aquela questão da explicação. Geralmente, aquela explicação do curioso, mas como é que tu me explica? Isso não se faz, né? Eu posso deixar essa curiosidade para o juiz, né? E melhor a gente deixar para o juiz. E outra coisa também, isso é um pouquinho mais sofisticado também. A solução daquilo que a gente conseguiu descobrir, às vezes é melhor deixar para o juiz também.
né? Então, eu consegui obter uma impossibilidade física. Então, o reclamante, vamos partir para a testemunha trabalhava na frente do caixa do supermercado e o reclamante trabalhava lá no açougue, lá no fundo. Então, ele não tem como saber o que aconteceu. Mas eu não vou falar isso agora, eu não vou deixar a testemunha me explicar isso. Né? O que eu vou fazer? Eu vou guardar isso lá pro futuro, lá quando a gente for falar sobre as razões finais. Razões finais existem e devem ser usadas. Né? Apesar do juiz Jorge sempre dizer assim, razões finais são remissivas, né, doutores? Né? Mas as razões finais existem e devem ser usadas. Devem ser usadas inteligentemente. Né? E nós vamos falar como nós vamos fazer isso depois. Ahn, deixa eu ver aqui, que eu gostei de uma pergunta aqui, só deixa eu analisar as outras aqui. Ônus da prova. Assédio moral, tá? Pergunta da Paloma, se é vantajoso ver o preposto quando está pelo reclamante. Aqui é uma outra situação que é importante. Tem algumas coisas que alguns juízes não concordam, né? Mas daí vocês vão ter que apresentar isso e deixar registrado, consignado, para depois tentar passar no tribunal. Eu sei que tem juízes que não concordam, mas a questão de não saber, a questão de desconhecimento, assédio moral. Ah, doutor, eu não sei de nada. Ah, mas como é que pode ser confissão isso? Muito simples. É um raciocínio. A, as partes elas têm que comparecer para prestar depoimento pessoal e através desse depoimento pessoal elas vão esclarecer. Tá? Na verdade, o depoimento pessoal é para confissão, mas nós vamos dizer que eu quero ser esclarecido. E eu posso dizer assim, olha, né, para mim o esclarecimento serve. Né? Então, eu quero saber, né, o que houve em relação àquilo. Agora, quando ele desconhece, ele deixa de informar algo que deveria ser esclarecido. Né? Ah, qual é o comportamento correto do preposto em um caso de assédio moral? Aconteceu assédio moral? Não, não aconteceu. Não, mas não pode ter acontecido. Com certeza não aconteceu. O preposto, o preposto é a empresa no momento. Ele é a empresa, ele é o presentante, ele apresenta, ele é a empresa na audiência. Então, o que ele diz obriga. Se ele coloca em dúvida, né, então, daí, no meu entender, pode se considerar que há uma confissão. Por que ele não fala? Por que ele está deixando de esclarecer uma situação? Né? Então, nessas situações, a gente pode considerar que há uma confissão. Né? É, 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 é controvertido? É polêmico? Mas o meu entendimento é esse. Né? Por quê? Porque senão a gente pode entender que é mais vantajoso o preposto não comparecer. Se ele vindo e confessando, aliás, se ele vindo e não sabendo, a gente não considera confissão, então também ele pode não comparecer e também não considerar confissão. Ah, o pedido que o ônus é da reclamada e ela não comprova, vale a pena ouvir o proposto para tentar. Jorge, como é que é? O ônus é da reclamada e ela não fez a prova do que devia. Não precisa mais, não precisa, daí não precisa vir preposto, daí pelo contrário, daí tu tem que omitir essa pergunta, tu pode ouvir o preposto em outras coisas, tu tem que omitir essa pergunta. Tu não pode dar oportunidade de falar, assim como a gente não pode dar oportunidade de explicar. Assim, me explica como é que... Não tem oportunidade de explicar. Ah, Rodrigo Rodrigues. Em situações reclamadas junta na contestação de documentos forjados. Bom, daí é um caso bem específico, né? Se junta
documentos forjados, né? Tem que impugnar os documentos forjados, né? Alegadamente forjados, e daí tem que exigir a prova. Uma questão importante também sobre o ônus da prova, já que a gente está falando sobre o ônus da prova. Eu tô estudando isso com mais vagar. Eu peguei um filósofo do direito americano, Douglas Walton. Se vocês tiverem a oportunidade, se vocês lerem em inglês, leiam qualquer coisa dele, é muito bom. E eu tô estudando também Stephen Tolman. O que acontece? Né? A gente sempre tem dificuldade de entender o ônus da prova, de quem é o ônus da prova, né? O ônus da prova é de quem alega e tal. A minha ideia atualmente é que o ônus da prova, nós temos que trabalhar com o ônus da prova desde o começo do processo, né? Então, quando eu estou escrevendo a minha inicial, eu tenho que estar pensando em como eu vou demonstrar aquelas coisas, né? Não dá para entrar com uma inicial, não é produtivo entrar com uma inicial sem ter ideia de como se vai provar. Por quê? Porque vai fragilizar talvez outros pedidos que sejam mais plausíveis, né? Então, claro, um pouco a gente não vai entregar todo o ouro para o bandido, né? Mas é importante que quando a gente estabelece, quando a gente escreve a inicial, nós montarmos como que um prédio, né, a partir dos alicerces, e os alicerces ah, seriam não o ônus da prova, mas as garantias, é o que o Tolman fala, né? Quais são as garantias que eu tenho, o que eu posso usar para argumentar, para me ajudar a construir esse prédio com mais força, uh, com uma maior sustentação, né? Então, é exatamente os alicerces. Eu tenho que trabalhar o processo já desde o início com os aprovados. Inclusive, quando vocês fazem a entrevista com o cliente, vocês podem dizer assim, tá, mas tu está me dizendo aqui que tu trabalhava e tinha que ir antes, tinha que sair depois. E tem algum argumento? Tu ia de táxi, tu ia de Uber, tu ia de ônibus. O ônibus tem né, hoje em dia, aqui deve ter em todos os lugares, o Vale Transporte tem aquela, passa na catraca e ele tem um registro diferente. Hoje em dia todo mundo tem celular, né? O celular tem máquina de fotografia, tem a tal da geolocalização que eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, mas as provas digitais, né? Que pessoas têm falado muito. Tem até uma colega que fala sobre provas digitais. Eu A tenho doutora Gisele? prova. Hã? A doutora Gisele? Não, é a doutora Não? Patrícia, ela é do TRT Uhum. do Rio. Mas eu tenho muitas dúvidas. Eu até já conversei com ela, eu tenho muitas dúvidas sobre as provas digitais, como se produzem, né? Mas tem, né? Então, né, a gente pode ir construindo a partir daí. Olha, né, eu tenho aqui o meu celular, tem a geolocalização, né? Então, Não, né? Então, Mustafa? desculpa, eu acho que eu não Eu ouvi. silenciei aqui, acho que alguém estava com o microfone Ah, aberto. tá. Tá, não, achei que. Não. Viu, doutor Jorge, só um comentário. Eu falo muito para eles que é bem o que o senhor está falando. A audiência termina na frente do juiz, mas ela começa muito antes, na primeira conversa. É exatamente isso. É um jogo de xadrez, como o senhor falou, precisa da estratégia. A gente termina na frente do juiz, mas a gente tem que começar lá na petição inicial. É exatamente isso que eu falo para eles. Perfeito, perfeito. Bom, vamos então passar para o interrogatório, né? Então, em relação ao depoimento pessoal, é isso. Usem, façam. Interrogatório. O que é o interrogatório, né? Interrogatório, já vamos fazer interrogatório contra interrogatório. O interrogatório é aonde eu vou obter informações importantes para o meu processo das testemunhas que eu indiquei. Na verdade, se a gente for usar. Eu até vou dizer mais uma novidade aqui. Eu achava que o interrogatório não valia quase nada. Mas esses dias eu fiz uma pesquisa com meus colegas
e parece que os colegas usam as informações obtidas no interrogatório para formar sua convicção, né? Quando as testemunhas que a parte traz, né? Usam também os depoimentos, mas, né, essa questão do interrogatório até me surpreendeu um pouco. O que é o interrogatório? O interrogatório, na verdade, a gente pode até chamar, talvez fosse até mais adequado chamar de entrevista. No interrogatório, nós vamos auxiliar a pessoa que foi convidada pelo cliente a reconstituir a verdade. Então, né, usando aquele exemplo que eu tenho, é como quando a gente encontra um amigo, né, um amigo de infância, e a gente quer relembrar uma situação que a gente viveu, né? Ou eu quero relembrar para outros, né? Quando a gente se encontra, sei lá, jantar de 10 anos de formado, 20 anos de formado, né? Daí se encontra aquele pessoal que não se via há tempo, né? Mas que conviveram durante 5 anos na faculdade ou no colégio, né? E daí o pessoal quer reconstruir e quer contar histórias, né? Então, o interrogatório, né, ou a entrevista, é exatamente isso, né? Eu vou ajudar, eu vou encaminhar, eu vou guiar a testemunha através das informações que eu preciso, mas ela é uma testemunha que eu sei que conhece os fatos e que vai dizer os fatos conforme o meu interesse, né? Então, eu vou construir esse depoimento, e essa é uma outra forma de persuasão, né? Nós temos a persuasão lá da declaração de abertura, essa é uma outra forma de persuasão, e quanto melhor e de uma forma mais tranquila eu fizer esse interrogatório, mais credibilidade vai dar, né? Então, aquele interrogatório que o advogado praticamente presta o testemunho e a testemunha que veio só confirma, tipo, não é verdade que o reclamante chegava muito cedo e a testemunha, aham, não é verdade que esse interrogatório não serve para nada, né? Às vezes, e antigamente, né, até muito um pouco tempo atrás, quando era uma ata lavrada, isso até servia. Por quê? Porque o conteúdo da ata era como se a testemunha tivesse dito aquilo, né? Então, se o juiz não soubesse, durante muito tempo eu não soube, né, dessas peculiaridades, então o advogado perguntava: não é verdade que o reclamante sofreu assédio? E daí a testemunha dizia, aham. E daí na ata constava que sabe que a testemunha que o reclamante sofreu assédio. Daí o juiz, né, quando fosse ler, se não fizesse a sentença em seguida, quando fosse ler, ele olhasse, meu Deus, mas olha só, a testemunha foi claríssima nisso. E o tribunal, principalmente, né, o tribunal que nunca viu esse depoimento, assim, meu Deus, mas está aqui, a testemunha corroborou completamente. Quando a testemunha não, talvez nem soubesse nada, talvez nem dissesse nada, ou pelo contrário, e daí talvez até pior, a testemunha ia dar esse exato depoimento, mas o advogado, né, poluiu e acabou estragando, contaminando essa prova. Então, o interrogatório vai ser isso. Existe um livro que é Roger Fisher, não é Roger Fisher, é outro Fischer, que é entrevista cognitiva. Uh, Me convidaram há algum tempo para dar aula sobre entrevista cognitiva e eu acabei tendo contato com esse livro. O que esse livro faz? Ele ajuda, né, ele nos ensina a recompor. A entrevista cognitiva ela vem da psicologia, né? Aquela história da pessoa recuperar memórias perdidas, né? Tentar identificar informações. Então, são perguntas, a gente vai perguntar de uma forma a ajudar a testemunha a recuperar essa memória, a reconstruir a memória, né, e a construir essa memória para o juiz, para o tomador de decisão. Então, esse é o interrogatório. E o contra-interrogatório? Bom, o contra-interrogatório, então, vai ser a, a, a formulação de perguntas
para a testemunha da parte contrária, e daí e o nome interrogatório contra interrogatório, interrogatório direto contra interrogatório é exatamente isso, né? Porque a parte, o advogado, a parte, o advogado. Interrogatório direto, o advogado pergunta para a parte. Interrogatório cruzado, o advogado pergunta para a outra parte. Então, cruza os interrogatórios. Então, o advogado ele vai usar perguntas fechadas para obter informações que sejam comprometedoras, contraditórias, né? O advogado, no contra-interrogatório, ele vai buscar evidenciar problemas ou defeitos no interrogatório da testemunha, né? E essa testemunha que já foi interrogado pelo advogado da parte contrária, né? Então, nós já temos, quando nós formos fazer o contra-interrogatório, nós já temos as perguntas iniciais. Nós vamos, então, dentro daquelas perguntas que já foram feitas, né, nós vamos tentar demonstrar defeitos. Aqui, eu acho que é importante a gente colocar que é uma situação bastante polêmica. Talvez a doutora Liliana tenha alguma divergência comigo, mas é a questão da contradita. A contradita no processo de trabalho, ela tem situações bastante específicas, né? Se for amigo, se for amigo íntimo, parente, né? E parente de até terceiro grau, ou inimigo da parte. Mas daí, o que acontece? Doutor, eu vou ouvir uma testemunha. Doutor, eu vou contraditar. Contraditar? Porque ele é amigo e é parente e tem ação trabalhista. Eu assim, tá, mas ele é amigo, é parente e tem ação trabalhista. Não sei, doutor, o senhor pergunta aí. Assim, bom, já começamos mal. A contradita, ela tem que ser a partir de situações que a parte saiba. Eu tenho que saber para invocar, né? Não é pescaria, não é tiro ao alvo ali. Então eu tenho que saber objetivamente a situação. Ah, doutor, mas se ele é amigo, se é parente, e daí como é que ele vai prestar o depoimento? Que ótimo! Imagina, vocês não fizeram a contradita porque vocês não sabiam. Mas ele faz todo o interrogatório, ouve tudo, entrega tudo. Ah, fazia 1.000 horas extras, tal, tudo provado. Daí vocês têm a oportunidade de vocês, e daí tem dois tipos de perguntas, né? Vocês vão fazer as perguntas que vão analisar a, a fidelidade da testemunha e analisar os fatos. E a primeira pergunta pode ser essa: o senhor tem alguma relação de parentesco com as partes? Tá? Isso até o juiz fez, né? Não pode. Mas o mais típico, o senhor tem processo contra empresa? Ter processo contra empresa compromete, sim. É claro que compromete. É muito ruim para a parte apresentar uma testemunha que tem processo contra empresa. Só que tem uma súmula que diz que não tem problema nenhum. Então, eu sou obrigado a ouvir essa testemunha. Eu vou ouvir essa testemunha. Né? E se eu não ouvir essa testemunha, é muito ruim, porque vai anular o processo. Nós vamos ouvir essa testemunha daqui 3 anos. Né? Então, não me incomoda com isso. Vamos ouvir essa testemunha. Agora, né, no momento que eu coloco essa situação, né, de uma forma muito tranquila, tá? Isso vai se tornar um motivo para a análise da prova. Assim, tá, mas ele está pedindo horas extras e o outro também está pedindo horas extras, mesmo fundamento, mesma situação, né? Não é uma prova que tenha valor. Muitas vezes ela é acolhida, talvez em muitas circunstâncias ela seja admitida e seja o elemento de prova. Até eu tenho um argumento para isso, né? Imagina, a empresa vamos para um argumento ad absurdo. Trata mal todos os empregados, sei lá, chicoteia todos os empregados. Daí despede, eles entram com dano moral. Daí assim, não, doutor, não dá porque ele já está pedindo uma outra indenização. A testemunha também está pedindo indenização. Daqui a pouco a empresa vai dizer assim:
a gente tem que despedir o fulano. Não, para aí, então chicoteia ele, porque a gente não chicoteou ainda, porque senão depois, quando entrar processo, ele não vai ter sido chicoteado, né, então não tem como. Né? Então, se o fato de ter uma ação não é absoluto para impedir o depoimento, mas também prejudica o depoimento. Bom, sobre o interrogatório, é isso. Vocês têm algumas perguntas? Ali no chat tem algumas perguntas ainda, se o senhor Tá, quiser seguir ali, senão a gente faz por aqui. Eu tenho uma tá. pergunta também, doutor Jorge. Quando a nossa testemunha é contraditada, o juiz acolhe a contradita. O senhor acha que vale a pena insistir para que seja ouvida como informante ou o juiz não dá bola para informante? Para mim, é a mesma coisa. Informante e testemunha é a mesma coisa. Absolutamente a mesma coisa. Inclusive, esses dias eu fiquei sabendo de um colega que anulou uma sentença porque foi ouvido como informante para ser ouvido como testemunha. Daí a pessoa foi lá e disse a mesma coisa agora como testemunha. Para mim não faz absolutamente nenhuma diferença. Tá? Perfeito. Tem Para o bem outras e para o mal, perguntas né? aqui Para o no bem e chat, para o mal. claro, claro. É que Mas não faz. eu falo muito para os alunos, para que peçam para ouvir como informante, eles falam, mas não tem valor, quem que dá bola para você ali? É, então é por aí. Tiane está com a mão levantada. Vai lá, Tiane, Assim, pode ó, abrir. geralmente a testemunha ela vai ter um peso muito maior do que for contra a parte para quem ela apresentou. O informante ainda mais, né? Mas, né, se também em algumas circunstâncias, às vezes até o próprio depoimento do reclamante, né? Assim, pô, o reclamante no depoimento assim, e as horas extras o senhor fazia? Não, tudo registrado. Tá, mas e insalubridade? Não, recebi a EPI. Daí eu disse, tá, mas o que você está pedindo? Não, eu estou pedindo aqui porque me fizeram trabalhar no dia 1º de maio de 2022 e eu fiquei muito chateado. Eu disse, bom, isso aqui ele tem direito, sem dúvida. Foi por isso que ele procurou um advogado e isso ele tem que sair ganhando. Ele vai ter que ganhar. Daqui a pouco vou fazer até um acordo. Assim, não, doutor, pô, olha aqui, o cara está pedindo só, na verdade, ele está pedindo só está fazendo só esse pedido. Né? Mesma coisa no interrogado, no informante. Perfeito. Tiane, pode perguntar. Boa noite a todos, boa noite, doutor Jorge. Parabéns, senhor, pelo seu Não, livro. Eu não finalizei ainda, mas até elogiei no grupo, porque é muito bom e, assim, dá dicas muito que são óbvias, mas é um óbvio que a gente não lembra, ou então não é percebe, porque, verdade, como é o senhor verdade. falou, a gente está tão preocupado em fazer o processo, em ganhar, que às vezes não se toca de coisas simples, né, do dia a dia, como o senhor citou aí o exemplo, né, do amigo, ou, no filho, do filho que o senhor fala no livro, que faz muito sentido, né? Então, a pergunta que eu queria fazer para o senhor, na verdade, é, como o senhor bem falou, a justiça do trabalho ela é diferente, né? O processo trabalhista é diferente, a produção de prova é diferente. E acaba que eu tenho muitos colegas da área civil que falam muito isso. Ah, porque a justiça do trabalho é tudo muito depende. Mais do que qualquer outra área, é muito depende, depende, depende. Então, a minha pergunta, na verdade, é sobre assédio. Porque eu acho que eu ando muito estudando muito sentenças e atas de audiência. E para mim é um assunto muito delicado, porque além de ser, de toda a matéria do direito trabalhista ser muito subjetiva, assim, dependendo muito do que a gente consiga produzir, e além disso, por mais que a gente não consiga produzir tudo, a gente pode ganhar uma parte, perder outra parte, enfim. Mas o assédio, eu noto que além de prova, é uma interpretação. Porque, às vezes, uma mesma prova, lógico que cada juiz tem uma percepção, né? Assédio moral e assédio sexual que eu falo. Mas, assim, um exemplo. A reclamante alega que sofreu assédio moral porque era cobrada de forma excessiva de metas. Então, dependendo da prova que ela faça ali, o juiz pode entender e dizer, não, eu acho que esse detalhe aqui me convenceu de que isso foi tratado de uma forma abusiva, ou então isso aqui foi além do limite. Então, eu acho que é uma coisa muito delicada, né, para a gente se provar, para a gente afastar. Então, minha pergunta para o senhor, eu até coloquei no chat, mas eu vou reiterar, primeiro, se a gente, como reclamada, em caso de assédio moral, eu já sei a opinião da doutora Eliana, mas eu queria muito ouvir a sua e a sua justificativa. A gente, como reclamada,
vale a pena dar oportunidade para o reclamante detalhar esse assédio, detalhar esse assédio moral sexual no interrogatório dela. E quanto às testemunhas, até onde o que pesa para o senhor, como juiz, decidir? Eu sei que depende muito, mas de chamar atenção para dizer isso aqui, eu acho que foi um assédio, seja sexual, seja moral, entendeu? Eu queria ouvir a interpretação de um juiz para dizer, quando eu vou analisar assédio, o que para mim é essencial, o que eu analiso para ver se isso tem, se isso não tem, se, entendeu? Para a gente até como advogado e com outras ideias, sabe, poder explorar isso até da entrevista do cliente, porque às vezes a empresa chega e diz, não, nunca soube de nada, então não aconteceu. E aí chega o reclamante, o testemunho da reclamante e fala, não, aconteceu isso em tal momento em que só estava a pessoa e o reclamante e a testemunha dela, da testemunha dela confirma tudo e a gente fica assim, sem saber o que utilizar, entendeu? Então, só reiterando, as perguntas são se, nesse caso, vale a pena ouvir a reclamante para dar a oportunidade dela detalhar esses assédios e as nossas testemunhas em que a gente poderia explorar quais são os pontos que para o juiz é essencial para se configurar ou afastar um assédio moral ou sexual. É uma pergunta interessante. Uh, eu tenho uma posição que o processo do trabalho para a empresa, em algumas vezes, ele tem que ser visto como uma oportunidade. Né? Então, a empresa, né, e eu acho que o advogado tem talvez até o dever de fazer isso, de encarar aquele processo como uma oportunidade, assim. Cara, tá ocorrendo assédio na empresa. Ou, vamos dizer que não esteja ocorrendo. Olha, a gente não tem meios adequados para verificar e fiscalizar assédio, né? Tanto que está havendo uma alegação e nós não temos como ver. Né? Então, a empresa, né, não só no assédio, mas talvez principalmente nos assédios, né, utilizar isso como oportunidade. Tá, será que aconteceu? Será que não aconteceu? E, né, dependendo do assédio, isso é algo que, acredito eu, que a empresa vai querer saber e vai querer resolver. Né? Então, talvez, numa situação em que pode ter ocorrido o assédio, né, ou talvez seja de conversar com a empresa e dizer assim, olha, eu vou investigar isso, né, nós temos esse processo, o processo é uma coisa que já acontece, né, já existe, não tem como evitar, eu vou investigar, e se eu me convencer, né, então o advogado também tem, claro, tem que defender a empresa, mas também tem que, né, ter uma visão de fora, né, o advogado é uma defesa técnica, né, que para chorar, para ficar brabo, para ficar revoltado, para reclamar do seu trabalho, já tem o empresário. Né? Então, o advogado diz assim, eu vou analisar e eu vou ver se de fato aconteceu. Se aconteceu, eu vou interromper e eu vou pedir, né, talvez para fazer um acordo, envolver uma cláusula de confidencialidade, né, ver alguma coisa para fazer com o eventual assediador, se não for o empresário, também não tem muito o que fazer. Né? Então, né, acho que a gente tem que ter essa visão, né, de reduzir o dano. Né? Não, a gente não vai conseguir zerar o dano, né, se o assédio aconteceu. Tem que zerar. E uma outra medida que talvez seja interessante para a empresa é que a empresa tenha, né, mas isso tem que ser um passo anterior, antes do processo, tenha esferas, tenha instâncias para identificar e coibir esse tipo de situação. Né? E eu acredito que muitas empresas têm, mas muitas empresas não usam isso como defesa. Né? Apresentam assim, olha, doutor, a gente tem aqui toda essa, sei lá, esse treinamento, essa compliance, né? E apresentar isso. Eu vejo que muitas vezes as empresas teriam uma defesa excelente em relação a algumas coisas, mas não usam, às vezes, talvez pelo desconhecimento do advogado, talvez por não querer exibir estratégia de empresa, algumas coisas assim. Não sei se te respondi. Mas o senhor acha que na parte do processo, a gente já está no processo, não tem mais o que fazer antes, no caso, a nossa conduta de produção de prova. Com as nossas testemunhas, lógico que se caso nenhuma delas tenha presenciado
né? De que forma que a gente poderia explorar isso para poder, de repente, afastar esse assédio, a gente como empresa, eu digo, né? Daí é aquela questão de testemunha ambulatória, né? Ah, conhece o fulano, conhece, ele já faltou com respeito, qual é o comportamento dele, qual é a, né? Daí traçar um perfil da pessoa que é apontada como assediador, né? Pegar as subordinadas dele, não, isso já aconteceu em alguma situação, né? Tem algum indício. Obviamente, talvez seja interessante, né, fazer essa pesquisa prévia fora do judiciário, né? Senão vem assim, pois é, ele era meio estranho. Não. Daí acaba tendo um efeito contrário. Né? Mas uma outra situação, pelo outro lado do assédio aqui, já vou aproveitar para não ser parcial, o que eu vejo em relação, principalmente assédio moral, assédio sexual é um pouquinho mais complicado, e eu acho que é algo que se deveria explorar, é a questão do storytelling. Né? Muitas vezes, né, a contação de histórias, né? Porque como é que a gente usa aqui? Ah, a reclamante alegou, então, não, né? Muitas vezes humanizar o cliente, né? Humanizar a pessoa, dizer, olha, né? Fulano de tal, ah, ah, bom, vamos dar o nome, né? Maria Cristina queria ser bailarina, mas ela teve que trabalhar desde jovem na empresa, assumiu na empresa como vendedora, foi promovida a gerente e tal, até que encontrou Cristóvão, e Cristóvão era um chefe violento, assediava, né? Então, colocar isso de uma forma mais construir uma história mais pessoal em relação a isso. Isso também vai fazer diferença. É ruim para Tiali se fizerem isso, mas é interessante, né? Porque daí a gente acaba envolvendo melhor, né? Porque processo de reclamante contra reclamada a gente tem milhares, mas agora da Maria Cristina em relação ao Cristóvão, que a Maria Cristina queria ser bailarina, né? Se a gente coloca isso, daqui a pouco até na declaração de abertura, né? Vai dar alguma, claro, sem muito teatro também, que a gente também não está para perder tempo, mas, né, algumas coisas mais que chamem mais atenção é interessante para conseguir obter melhores resultados. Nunca se faz, eu nunca vi também. Perfeito, Só doutor. quanto, só Desculpa. perguntando, só complementando só o que eu perguntei, do depoimento da reclamante. O senhor acha que seria interessante? A doutora Liana eu já sei, mas do senhor, na sua concepção, nesse caso do assédio, é interessante ouvir a reclamante, se a gente estiver pela reclamada? O que o senhor acha? Daí depende, né? Se houve o assédio, se eu sei que o fulano de tal não é fácil, talvez não, né? Ou Eu defendo daí também. é que daí é uma questão muito complicada, porque eu sei que muitos colegas não vão deixar a senhora fazer as perguntas, mas é possível pegar uma situação perdida e fazer perguntas para reverter, né? Então, o que dá para fazer? Dá para construir um interrogatório. Aliás, eu faço isso com frequência, né? Quando eu acho, até vou dizer, eu acho que o juiz não deveria interrogar, né? Eu sou favorável pro sistema adversarial, mas pode e eu às vezes uso, né? Tem pedido de dano moral no processo. Daí o que eu faço? Mas daí é heurística, né? Daí é uma pergunta que eu faço geral. O advogado pode preparar bem mais, fazer um prêt-à-porter. Mas o que eu pergunto assim, eu olho ali que tem um pedido de dano moral, eu digo assim, como é que era o clima na empresa? Era bom, gostava de trabalhar lá e adorava, voltaria a trabalhar? Voltaria. Eu assim, bom, não tem dano moral um trabalhador desse. O Irving Younger, ele fala de um processo que é aquela menina, tem até filme, tem até uma série Netflix, aquela menina que matou os pais. Na verdade, até hoje não se sabe, mas
depois eu até pesquiso, mas parece que ela, o que se estuda é que ela teria tido um distúrbio de sono e daí ela matou os pais com um machado. Isso aí foi lá na época do Abraham Lincoln, é um negócio bem antigo. Ela matou os pais a machadada. Tem uma série Netflix dessa moça, mas é um tipo uma coisa depois e tal. E daí não era o Abraham Lincoln, ou era o advogado, e o advogado ele fez um interrogatório, diz que durou, sei lá, 12 horas de interrogatório, que no final a testemunha dizia que no jantar entre a menina e esses pais que ela matou, estava tudo bem. Né? Então, dá para construir um interrogatório, né, que se consiga obter lá, disse, olha, né, a relação com o fulano era tal. Né? É difícil, né? E tem uma chance grande de não de dar problema, né? O juiz pode interromper o raciocínio, né? Pode refazer a pergunta, né? Mas é possível, né? É possível construir, né? Por exemplo, uma situação bem simples. A pro, a, um outro exemplo. A testemunha uh, é, é a técnica de segurança do trabalho. Daí é sobre acidente de trabalho. Daí o que eu vou perguntar? A senhora era técnica de segurança do trabalho? Sim. A senhora é uma boa profissional? Era. Então a senhora cumpria todos os deveres do cargo, sim. Então a senhora devia exigir o uso de EPI. Ah, sim, exigia. Né? Daqui a pouco, se essa testemunha era uma testemunha da reclamante para uma outra situação, eu posso conseguir me livrar pelo menos da condenação em insalubridade. Né? É um exemplo que eu tenho. Né? Daí tem que. Mas é que daí o processo é um estudo, tem que sentar, pensar, né, avaliar. Hoje em dia é um pouquinho mais fácil, dá para pegar, usar a inteligência artificial, né, fazer uma simulação no chat GPT, né, o que eu posso perguntar e tal, né, fazer alguma coisa assim, e ir acompanhando as respostas. Né? Impossível não é, né, dentro da teoria. Perfeito, Obrigada, tem viu, outras doutor? Obrigada, doutora Liliana, pela oportunidade. Imagine, tem perguntas no chat ali, doutor, se o senhor quiser dar uma olhada. Tá? Quando é contradita, tá. A audiência não é gravada. Pois é, a audiência gravada é bom, né? Eu acho que a tendência é todas as audiências serem gravadas. Tá? Eu acho que se alguém tiver perguntas que não que queira fazer, pode fazer oralmente. Perfeito, pode erguer a mão, que daí a gente põe em ordem. Podem colocar a mãozinha ou abrir o microfone e já falar, pessoal, fiquem à vontade. Professora, boa noite. Meu nome é Cristiane. Tem vaga para mim para fazer as perguntas? Claro, fica à vontade. Posso perguntar então? Porque eu não estou conseguindo levantar Pode. essa mãozinha. Pode perguntar, fica à vontade, Cristiane. Foi Depois, eu que fiz essa pergunta a respeito da contradita, porque eu me deparei com essa situação em audiência. O meu cliente, o reclamante, informou que a testemunha perdão, meu cliente, o reclamado, informou que a testemunha e o reclamante são amigos e permanecem amigos, né? Eu contraditei, mas a gente não conseguiu provar. Quase um ano depois, o meu cliente, ora reclamado, conseguiu uma imagem desses dois tomando uísque numa balada. A gente já está em fase de recurso ordinário e a nossa audiência, o julgamento, inclusive, sexta-feira, agora, dia 16. Eu gostaria de saber se apresentar o memorial, anexando essa imagem, a gente consegue reverter essa sentença, porque foi só uma testemunha, eles são amigos, a gente não conseguiu comprovar a contradita, e bastante tempo depois a gente conseguiu uma imagem, uma foto deles bebendo, abraçados, e ainda escrito assim, é nós. Aqui é no Rio de Janeiro, né? Então, é nós, entendeu?
o professor acha que a gente consegue reverter, anexando isso no memorial? Me parece, pelo que tu coloca, me parece que é bem possível, né? Tu tem que justificar que é um documento novo, justificar que o Sim, documento foi encontrado agora, né? Mas grifei a me parece data, que sim. peguei a imagem. Sim, Esse tá é o ótimo, exemplo que tomara. eu dou. Esse é o exemplo que eu dou geralmente, né? Porque ter foto no Facebook, ok, não aparenta nada, né? Se reunir enquanto é empregado, enquanto são colegas, também é comum, né? Né? O pessoal trabalhar junto, tem uma festinha de final de ano, festinha de aniversário, os dois têm filhos, é normal. Mas quando acontece essas situações o exemplo que eu dou é os dois abraçados sem camisa e também dizendo é Isso, nós, exatamente. só os Exato, guri, né? Daí exato. é uma situação meio diferente, né? São situações. Me parece que nesse caso, sim, né? Eu acho que vai ter que colocar que o documento é novo, chegou agora e tal. E se não der, né? Tem que ver o que que vai sair o resultado. Se não der, eventualmente uma rescisória. Eu acho que até Tá é ótimo, um argumento bom para rescisória, tá né? ótimo. Obrigada, Mas obrigada. é Perfeito. 100%? Não, né? 100% não tem. Tá ótimo, Mas obrigada. tá bem construído. Certo, Perfeito, obrigada. Jéssica, fica à vontade. Oi, boa noite. Bom, minha pergunta é no sentido de dispensa discriminatória. Eu, por exemplo, tenho um caso específico, né? Mas acredito que tenham outros colegas aí com casos parecidos. Nesse caso, a minha cliente teve uma convulsão no serviço, né? Passou, ela foi, chegou a ir para o hospital, tudo mais, passou 3 semanas, foi demitida, sem justa causa. Aí o meu argumento foi todo no sentido de dispensa discriminatória, né? E eu gostaria de saber como que, se eu abordo as testemunhas nesse sentido, né? Ou, por exemplo, só o fato da empresa ter contratado uma outra pessoa já entenderia nesse sentido, né? Porque a gente tem como comprovar que foi contratada uma outra pessoa. Então, gostaria de saber um pouco sobre esse lado, né? Porque é uma coisa meio nova, assim, não tem tantos casos, né? E aí eu gostaria de saber nesse sentido. Depois eu tenho uma outra pergunta em relação às horas extras, né? Eu tenho um caso específico que a cliente era horista, e aí ela recebia as horas extras, todas as horas extras, como hora normal, né? Então ela era horista, ela trabalhava mais do que aquilo que era determinado, ela recebia todas as horas como hora normal. E aí eu como estratégia nesse caso, eu utilizei de não impugnar o cartão de ponto, porque estava correto, né? Na verdade, seria só em relação à diferença de pagamento, né? E aí, nesse caso, eu não utilizo perguntas nesse sentido, porque eu acredito que seja documental, né? Aí eu gostaria de saber também o entendimento, se é nesse sentido, se está correto o meu pensamento, como é que é a cabeça assim do juiz em relação a tudo isso. Não, se tem, vamos pela última aqui, se o pedido é com base no documento da empresa, não tem impugnação, não tem prova. Não precisa nem ter audiência. Não, doutora, se é só esse pedido, não precisa produzir prova. Não tem nada a provar, é só questão documental, né? Não tem nem o que perguntar, né? Não tem Uhum, nada fora da. Em relação Agora, em relação à despedida discriminatória, daí talvez a gente tenha que usar aquilo que eu falei da construção a partir do ônus ou da prova, né? O que que garante, quais são os elementos que
a senhora tem para dizer que a despedida teve um motivo discriminatório, né? O empregador tem, a alegação vai ser que o empregador tem direito de despedir e de admitir quem ele quiser, né? Então, né? Não, é uma situação bem complicada, assim, na minha concepção, a única prova é que ela teve essa convulsão antes. Se isso não for controvertido, acho que não tem nem prova a produzir. Não, não é controvertido nesse caso. Pois não. Eles não negaram assim que ela teve, até porque tem um documento médico que a própria colega dela levou ela pro hospital, né? A própria colega de serviço tá lá documentado certinho. O problema é que a empresa alega que a despedida foi realmente porque não tinha dinheiro, né? Que estava passando por crise financeira, só que Ah, mas também daí a empresa errou, então. Daí a empresa errou. Porque a empresa despedida sem justa causa não tem motivo. Não, porque não tem motivo. verdade, Agora, não tinha se, pensado. se ela alega um fundamento, ela se vincula a esse fundamento. Como está demonstrado que que foi contratado o outro, né? Daí a empresa é exatamente a questão do princípio da eventualidade, né? O mau uso do princípio da eventualidade. Por que tu despediu? Eu despedi porque eu podia. Ah, não, mas tem um motivo. Eu despedi porque eu podia. A lei diz que eu não preciso justificar, eu não vou justificar. Agora, se eu digo assim, não tinha dinheiro, peraí, tu contratou outro. Então, esse argumento que tu usou, tu te vincula a ele, então, daí a prova está produzida contra ela. É a reclamada que lhe deu elementos, a empresa que lhe deu elementos. Pode ser entender diferente? Pode, né? Mas a reclamada cometeu esse erro. Tá Doutor ótimo, então. Então, eu não- Jorge, tá. Eu tinha pedido muito aos alunos que não fizessem perguntas dos casos concretos que estão sob júdice, para não constranger o senhor como juiz. Então, o senhor fique muito à vontade, se não quiser Tá, responder. mas E eu como, pedi que como eu fizessem acredito que perguntas não seja daqui, genéricas, não do caso obrigado. concreto, Sim. e eles estão me colocando numa saia justa que eu estou quase indo para baixo da mesa aqui, dona Jéssica e companhia aqui. Então, o senhor fique muito à vontade para não responder o que o senhor não se sentir confortável. A gente Perfeito, entende a sua obrigado. Não, posição. mas tá tudo tranquilo Por também. favor. A Daniela pediu para erguer a mão, então vai lá, Dani, a bola está com você. Olá, boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite. Muito Certo. bem. Doutor, é o seguinte, eu gostaria de saber o entendimento, né, do senhor referente a como que o juiz caracteriza uma litigância de má-fé por parte de uma testemunha ou descaracteriza 100% o depoimento de uma testemunha. Quais os pontinhos, assim, relevantes? Litigância de má-fé da testemunha? Eu tive um caso assim, aí eu só queria ter o entendimento do juízo. Foi bem polêmico, né, Dani? Eu mesmo nunca vi. Não sei se o doutor já viu. Se eu Pois puder. Não. é que, na verdade, se a testemunha não é litigante, né, no sentido estrito, então não tem como. Exato. Não tem como. Acredito que quem fez isso, né, quis aplicar uma sanção processual, mas me parece, talvez um assédio processual fosse possível, mas uma litigância de má-fé para quem não está litigando, acho que não tem como. Não tem como. Foi litigância de má-fé. Pois é. Enfim. E o outro ponto, então, seria... É que eu vi algumas jurisprudências, né? Eu vou recorrer nessa questão. E aí, assim, para descaracterizar 100% o depoimento de uma testemunha. Desconsiderar o depoimento da testemunha? Isso, desconsiderar, isso. Porque, assim, do meu ponto de vista, o depoimento foi tranquilo, né? Foi conforme foi visto, né? E aí foi descaracterizado 100% como imprestável.
Ainda não sei, assim. O que que eu tenho trabalhado, né? Em algumas circunstâncias, há uma alegação de horas extras, daí impugna os cartões ponto e faz prova testemunhal. Daí eu fico pensando, tá, mas hoje em dia nós temos tantos elementos, né? Junta uma foto, junta um WhatsApp, tô trabalhando até tarde, sei lá, alguma coisa. E daí, quando a prova me parece muito forçada, eu digo, olha, né, tem a prova documental prevalece, mas não a ponto de se caracterizar 100%. Acho que como é uma situação, como eu já disse, é uma situação de várias situações sucessivas, né, várias horas extras, várias insalubridades, várias coisas. Às vezes o testemunho parece inverossímil, né? E daí, se não tem um elementozinho a mais, né? Se não tem alguma coisa, né? Algo que me ajude a considerar aquele depoimento, senão fica muito fácil, né? Qualquer um arruma uma testemunha para dizer qualquer coisa, né? Então, né, nós temos que ter uma certa prudência em relação a isso, senão o empresário daqui a pouco está com tudo correto, né, todos os documentos, e daí está sendo condenado, daí vai falar mal da justiça, né? Então a gente tem que pensar nisso, né, e fazer provas consistentes em relação a isso, e não é errado, né, orientar os reclamantes, eventuais futuros clientes a, né, documentar as coisas. Se tu for chegar mais cedo, sair mais tarde, tira uma foto do cartão ponto, se o cartão ponto não estiver funcionando. Hoje em dia, com celular, com máquina fotográfica, não tem como não fazer isso, né? Printa a tela do computador, que está trabalhando demais, printa a tela. Né? Tentar fazer esse tipo de coisa para ajudar. Claro, né? A prova testemunhal ainda existe, é válida, né? E às vezes é muito útil para isso, mas, né, também tem a coisa da testemunha fala qualquer coisa. Eu me lembro no interior, um dia aconteceu da mesma testemunha vindo em 2 semanas seguidas dizer que via as pessoas fazendo horas extras porque passava na frente. Eu sei, mas tu é amigo, parente, alguma coisa? Não, eu passava na frente. Eu sei, mas como é que ele te achou? Pois é, ele me chamou. Imagina uma pessoa caminhar para uma cidade grande, olhando para os pátios e dizer assim, fulano está trabalhando ali, talvez, né? Uma coisa estranha, né? Uhum. Então tem que ter uma construção boa para a gente entender. Doutor, não vou nem fazer uma nova pergunta, só para agregar o debate aí da pergunta da doutora Daniela, porque teve uma juíza que eu conversei aqui, e ela me falou, até falei para a doutora Liana aí no grupo, que é a questão de desconsiderar totalmente, o que ela falou para mim. Porque fui assistir as audiências como a doutora sugeriu, eu não sou daqui de Manaus, e aí eu conversando com a juíza, né, e ela falando assim, não adianta vir trazer 1000 testemunhos, não venham com um monte de testemunha para mim. Se tiver uma coisinha em contradição com os depoimentos, eu desconsidero os dois e dou para outra parte. Então, foi meio que assim, já foi um alerta que ela me deu. Então, doutora, escolha muito bem as suas testemunhas. Não me venha com 3 testemunhas, porque eu vou prestar atenção. Se tiver um detalhe que tiver desalinhado, estiver em dissonância entre elas, eu não vou nem considerar na sentença. Foi o que ela falou. Então, possa ser que o que aconteceu com a doutora tenha sido isso, né? O juiz talvez tenha pego uma contradição e por isso desconsiderou todo o resto, né? As testemunhas se eliminam, né? Se tem 2 testemunhas, eu vou escolher sempre a que for pior para a parte. Agora, se as 2 testemunhas são muito desconexas, daí eu digo, qual é a testemunha que está falando a verdade? Exatamente. Maria Regina, Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, doutora, veja se é possível a senhora responder a pergunta, né? Porque a doutora Liliane falou que a gente não podia fazer sobre o caso, mas é o seguinte: como que é o seu entendimento em relação quando um dos sócios entram pedindo reconhecimento de vínculo, face o outro sócio? Não tem? É bem fácil. Sócio é sócio, não tem subordinação entre sócios.
É bem fácil essa. Mas assim, sócio que eu digo, não sócio no contrato social, eles são sócios, entre aspas. Montaram um restaurante, um está na sociedade, e eles, assim, as pessoas sabem que eles são donos do lugar, eles agem como sócios, porém eles se desentenderam e agora um deles está pedindo reconhecimento de vínculo, dizendo que ele que fazia, ele que trabalhava, ele que tudo. E assim, não foi feito corretamente, documentalmente, a empresa, entende? É difícil, né? Daí é mais complicado. Daí é questão de prova, né? É, é interessante que quando eu estudei quando eu estudei direito, tinha no código comercial a sociedade de capital indústria, que era exatamente uma situação em que um tinha dinheiro e o outro trabalhava, né? Mas agora isso, quando eu entrei no direito do trabalho, fiquei sabendo que isso não existia, não valia, apesar de estar positivado em uma área, não estava no direito do trabalho, né? Considerado, né? Se um tem dinheiro, o outro só entra com trabalho, a gente acaba considerando o vínculo. Mas, nesses casos aí, daí a questão, né? É briga de. Aliás, nesses casos, muitas vezes quem entra primeiro que é o trabalhador, né? Sempre os dois dizem que trabalhavam, os dois dizem que faziam tudo. Mas fóssil é fóssil. É que nem parente. Eu não reconheço o vínculo de parente que diz que trabalha para a empresa. Parente, sei lá, filho, irmão. Não consigo identificar, mesmo quando tem carteira assinada, eu não consigo identificar a subordinação entre familiares. Então, para mim, é bem tranquilo essa ausência de vínculo. Perfeito. Marjorie? Boa noite, obrigada. Doutor, minha pergunta é no sentido dos depoimentos contraditórios. Duas testemunhas, cada uma dizendo uma coisa, alguma, né, uma delas está mentindo. Como que costuma ser a postura tanto do juízo ou do advogado? Deve ser pedida uma cariação? Como que faz nessas situações de depoimentos assim bem contraditórios São as testemunhas da mesma parte ou de partes contrárias? das partes contrárias? Doutora Marjorie, eu e 98% dos juízes temos certeza que todas as testemunhas estão mentindo. Então, é uma coisa que não nos admira, não nos surpreende. E o que acontece? É a vida. Eu formo meu convencimento, por isso que eu digo, eu formo meu convencimento pelo depoimento das partes. Eu ouço as partes e vejo quem é que está mentindo menos. Mas a gente sabe que está todo mundo mentindo, né? Infelizmente, é assim que acontece. A cariação já teve uma época que eu fiz, é uma, é uma porcaria, não adianta nada, daí fica um dizendo que cada um mantendo a sua posição, então não vejo muito sentido. Agora, o advogado pode tentar, né, juntar, né, lá nas razões finais, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, tentar demonstrar que a sua testemunha é sincera e a outra não, né? Mas daí é uma questão de entendimento. Mas eu acho muito complicado o processo de trabalho por causa disso, né? E eu entendo que os advogados reclamantes tenham essa tentação, né, quase irresistível de colocar alguns pedidos que eles sabem que não são devidos, né? Então, às vezes acontece, né, bota 2, 3 pedidos que não seriam 100% certos, né? Coloca aquilo ali, o outro faz prova em cima daquilo, demonstra que não tinha, e daqui a pouco acaba perdendo o que tinha também. Então, eu acho complicado. Mas testemunha mentirosa é o que mais tem. Difícil achar uma testemunha verdadeira. Obrigada. Doutora Laís? Boa noite, doutores. Boa noite, doutor Jorge. Boa O meu questionamento é sobre as horas extras, né? Novamente sobre a questão da prova testemunhal ou através da oitiva do preposto. Quando a empresa alega um cargo de confiança, né? Pela mera nomenclatura de gerente, mas a pessoa tinha, né? De repente, dentro da estrutura da empresa, superiores e também subordinados, mas não tinha uma palavra final. Vale a oitiva do preposto para tentar uma confissão com relação a isso?
Vale a gente tentar produzir a prova através das nossas testemunhas? O que que o senhor entende quanto a essa prova? Gerente do artigo 62 é aquele que é o manda-chuva do estabelecimento, pelo menos. Se tem 2 gerentes, já não tem nenhum, né? Então, banco, todo mundo é gerente, daí não dá, né? O gerente tem que ter algum poder. Claro, daí dá, mas contrata, não, né? Toda empresa organizada não dá para sair contratando assim a rodo, né? Mas, né, algum poder tem, né? Da, da aplica punição, assina cheque da empresa, assina contrato com o serviço público. Esse é o gerente, né? Agora não dá para botar o nome de todo mundo de gerente, porque não é. Então é esse cuidado. É que nem o trabalhador externo. Trabalhador externo é aquele que literalmente trabalha se quer. Se ele, eu resolvi hoje ficar em casa assistindo Netflix. Esse é o trabalhador externo. Mas ele não pode ficar. Então não é. Então ele é um cara que não que é subordinado, mas a empresa abriu mão de controlar o horário. Ele está dizendo que fez horas extras, deve ter feito mesmo, né? Porque por que vai abrir mão de controlar o horário? É para ele trabalhar mais. Então, ninguém vai dizer assim, não, a gente abriu mão de controlar o horário porque ele trabalha muito pouco. Não, né? Pode ter a atividade externa, é muito raro, mas pode, né? Eu tenho um cara que vende super bem. Para mim, se ele vender e produtos caros, se ele vender um por mês, tá ótimo. Então, eu pago ele por mês para ele vender. Se ele estiver vendendo, ok. Se não tiver, vai ganhar igual. Tá? Então, o meu entendimento é esse. Não é o geral dos colegas, mas para mim o que vale é isso. E só complementando, o senhor entende que vale, então, a oitiva do preposto nesses casos para tentar desconfigurar essa alegação? Sim, sim, sim. O que eu pergunto? Até um pouco sacanagem, mas o que eu pergunto é assim, tá, então ele é o gerentão, ele manda em tudo. Tá, então se ele tá na rua, ele vê um cara que ele diz assim, cara, esse cara aí vai ser bom pra empresa, vou contratar ele. Pode? Não pode. Bom, então ele não é tanto assim, né? Ou tipo assim, pá, ele tá ali na empresa, olha para um cara e diz, pá, não fui com a tua cara, o senhor está despedido. Pode? Não pode. Né? Então, não são elementos principais, mas já vai descaracterizando, né? Daí pergunta, assina pela empresa, né? Quais são os poderes que ele de fato tem. Geralmente não tem, se já está nessa situação, geralmente não tem. Mas Muito pode sim, obrigada, pode sim. doutor. Obrigada. Eu estou um pouco preocupada com o horário, porque o doutor Jorge já está 1h40 aqui com a gente. Então, eu queria, antes que o senhor falasse como é que o pessoal consegue comprar o seu livro, parece que não conseguiram. Então, já está na 2ª edição, por onde que eles podem comprar o livro? Eu só queria também passar para o senhor. Certo, eu ia fazer uma promoção, até esqueci. Tá, não, mas Opa! vamos manter a promoção. Promoção a gente gosta. Eu tinha ele na Amazon, mas como a gente entrou com a enchente, eu tirei da Amazon e não consegui, a gente não estava conseguindo enviar, né? Então eu disse, não vou ficar, não vai ficar com um problema. Mas ele estava 98 na Amazon, se não me engano. E daí a promoção que eu vou fazer é por 58 e com um frete grátis Nossa, que para maravilha! o Brasil, né? Mas tem condições, tem condições. E daí, para a Tem que gente comprar, ser. faz como, doutor Jorge? Tá, pois é, não, eu vou fazer só pelas 24 horas do, da vigência da aula, e por Pix, tá? Daí, pessoal, o que faz? Eu vou dar meu Pix, que é o meu e-mail, e daí depois me manda para o mesmo e-mail, manda os dados para envio, e se quiser autógrafo, também o nome do autógrafo. Daí amanhã mesmo, mais tardar depois da manhã eu envio. O meu e-mail eu vou colocar aqui
É meu nome completo, Jorge Alberto Araújo, @gmail.com. @hotmail.com. Jorge Alberto. Gmail. Gmail. Perfeito, muito obrigada. Nossa, que super promoção, Daí presentão. R$ 58 e daí para o pessoal que não vai fazer, eu mando amanhã mesmo. Perfeito, perfeito. Lucineia, acho que para encerrar, né, Lucineia, a bola está com você, daí a gente vai liberar o Dr. Jorge, gente, senão ele nunca mais volta. Eu tenho que falar ainda sobre as razões finais aqui. Ah, tá bom, Mas obrigada. eu ouço Razões finais. a Lucinéia e falo sobre as razões finais Tá bom, rapidinho. combinado. Ótimo, obrigada. Boa noite, doutor. A minha pergunta Boa é bem noite. rápida. É sobre a oitiva das testemunhas. Geralmente, quando é reversão de demissão por justa causa, inverte a oitiva, né? Porque o ônus da prova é do empregador, é da reclamada. Por que alguns juízes não invertem, não querem inverter a oitiva? Aqui em São Paulo já presenciei alguns casos. E o advogado concorda com a inversão? Não, não concorda, mas você protesta, mas mesmo assim não inverte. Eu nunca Olha, entendi. eu quando advogado não concorda, para não me incomodar, eu não faço nada na lei. A lei não excepciona, né? Daí eu estou fazendo uma interpretação, daí eu também não inverto. Ah, tá. É que a maioria dos É que a lei casos não inverte. excepciona, daí dá aquela encheção de saco, daí eu protesto, não sei o quê. É chato, daí a gente não faz. Ah, tá. Então tá bom. Mas o certo seria, né? O mais razoável seria. O problema, Lucideia, que acontece é que o pessoal não consegue reconhecer que perdeu. Então, daí inverte a produção da prova. A testemunha deles é um lixo. E daí eles não reconhecem que perderam, daí o advogado da reclamante não reconhece que ganhou, daí houve a testemunha, daí a testemunha ruim de um, daí o outro parece que trocou de testemunha com o outro, só não sabe o que acontece, né? Tipo assim, não comprovou a justa causa. Perfeito, tá tudo certo. Daí, não, mas doutor, mas ainda assim eu quero ouvir minha testemunha porque tem o tribunal. Daí a sua testemunha vai lá e comprova a justa causa. Daí o juiz quer se matar aqui. Daí eu disse, porra, acontece muito. Então, a gente ri, mas acontece. Inclusive acontece todo dia. Se vocês assistirem a minha audiência, vocês vão ver que vai acontecer. Não é aquela coisa, de vez em quando. Não, acontece todo dia. É terrível. É difícil. Perfeito. Eu acho estranho porque eu acho que o normal seria a reclamada aprovar a justa causa e o reclamante fazer a contraprova. Sim, claro, sim. Eu acho que Mas seria. geralmente daí tem outra coisa. Não, mas é justa causa e horas extras, tá? Mas daí eu vou inverter, daí as horas, sabe? Então acaba tendo isso também. É verdade. Exatamente. Tá Doutor bom, Jorge, obrigada, então, doutor. pessoal, só confirmando aqui, então, as pessoas fazem o Pix, lhe mandam no seu e-mail com o endereço, nome da pessoa que vai ter o Isso. autógrafo. Isso aí, perfeito, é isso, pessoal. Vai lá, doutor Jorge, a palavra está com o senhor sobre razões finais. Pessoal, então, né, então a gente falou aqui sobre a declaração de abertura, sobre o interrogatório, sobre contra-interrogatório, e agora a gente vai falar sobre razões finais, né? Por que eu acho que é interessante usar, tá? Esse autor, o Terry McCain, ele diz que as pessoas acabam criando, ele chama do efeito imprinting, né? Então, a primeira impressão é que vale, né? Então, a declaração de abertura é extremamente importante para criar convicção no julgador. Daí depois se passa pelos interrogatórios e as razões finais é um outro procedimento, que é um outro momento em que as partes têm que falar no processo, né? Que até quando o pessoal fala, tem que protestar, que o protesto diz que tem que protestar na primeira ocasião em que tiver que falar nos autos, né? E o pessoal diz, eu quero protesto agora, assim, não.
Na verdade, né, pela legislação, o protesto é na primeira ocasião que tiver que falar, não é em qualquer momento que quiser, né? A gente aceita o protesto quando quer, para não dar problema também o pessoal não esquecer, mas, a rigor, o protesto seria, por exemplo, nas razões finais, que é o momento que a pessoa tem que falar. Daí o pessoal apresenta remissivas. O que seria essa oportunidade das razões finais? Principalmente agora que a audiência é gravada, né, ou que o juiz vai dar uma decisão final, é exatamente pontuar alguns elementos que foram identificados no interrogatório. Então, nesse momento das razões finais, não vou usar, e daí o pessoal se equivoca muito, não vou fazer linguagem empolada, não vou ditar para o secretário, não vou fazer. Eu vou dizer assim, olha, doutor, eu tenho. Razões finais são bem rápidas, não precisam ser necessariamente rápidas, né? Eu só queria pontuar aqui que a testemunha do reclamante, ela é, como eu já tinha, como a gente percebeu, ele tem uma ação contra a empresa. E ela pede exatamente a mesma coisa. Mas, ainda assim, a própria testemunha disse que todos os horários estavam registrados, né? Então, eu queria que, ao elaborar a sentença, o senhor recordasse disso, né? Se o juiz, né, for diligente, ele vai dizer assim, pá, me deram uma barbada, né? Me passaram a cola da sentença, né? Então, a ideia é exatamente essa, é facilitar para o juiz, facilitar para o tomador de decisão alguma coisa, né? Porque o juiz quer fazer justiça, né? Então, né? Ou deveria querer, pelo menos, né? Então, se a gente consegue passar isso, mas daí, não, mas daí eu tenho que falar tudo. Então, não, vamos falar só o mais importante. Até porque, ao indicar isso, o juiz vai dizer, essa parte está de boa fé e vai sinalizar algo. Ah, mas não deu certo. Às vezes não vai dar certo, às vezes vai dar certo, né? Quantos processos a gente já ganhou ou já perdeu, tendo ou não tendo razão, né? Então, fica mais essa questão. E a outra parte também, a outra parte pode... É melhor até não contradizer as razões finais da primeira parte, até porque razões finais são independentes, né? Mas daí vai pontuar também outras questões que ache importante. E, Perfeito. finalmente, dizem que é interessante a gente terminar com alguma frase interessante, e eu me lembrei do Dale Carnegie, né? Durante a minha juventude, eu fiz até o curso do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E eu me lembro que, em muitas circunstâncias, às vezes, o juiz sente como se houvesse hostilidade das partes, né? As partes parece que o juiz está entre ela e o direito, que o juiz é o que está prejudicando. E não, né? O juiz, né? Às vezes o juiz está cansado de tanto ouvir mentiras, como eu disse aqui, né? E às vezes, né, não consegue identificar exatamente aonde que está o direito, né? E o Dale Carnegie, lá pelas tantas, ele diz assim: se queres o mel, não espante as abelhas, né? Então, né, se quer o mel, tá, tem que tratar pelo menos razoavelmente o juiz para, né, que é ele que vai, ao final, pelo menos, dar a primeira decisão, e essa decisão, né, espero que seja favorável a vocês. Pessoal, foi muito gratificante, fiquei muito feliz, gostei muito da participação de vocês. Para mim isso é importante, que manifesta, demonstra o interesse. Parabéns, doutora Liliana, pelos seus alunos maravilhosos, pessoal interessado, discutindo, debatendo, e fico à disposição. Para Bom, doutor qualquer Jorge, coisa, me sigam no Twitter, no Instagram, no YouTube. Doutor, tem pessoal como a tá gente aí. assistir sua audiência? Desculpa, doutora, só Claro que interrompendo. sim, Como claro que é que a sim. gente faz? O senhor fica no PJ Mídias ou é no próprio processo, assim, que fica na ata de audiência? Para assistir as velhas, assistir audiências Sim, passadas, é isso? sim. Não, tem no PJE Mídias, tem, sei lá, E nunca aqui me pediram no, isso.
É porque aqui no estado não tem, né? Aí do PJ Mídias, né? Aí eu até acho uma outra jurisprudência interessante, mas eu não sei se no estado, naquele estado disponibiliza. Tem alguns estados que não tem realmente o PJ Mídias para Não, não, disponibilizar. o nosso tem no PJ Mídias, mas também eu posso compartilhar também alguma audiência que queiram assistir. Ai, seria ótimo. Doutor. Ó, o pessoal Obrigada. está aqui no chat elogiando, agradecendo, aula maravilhosa. Realmente, o senhor sabe que eu sou sua fã e continue cada vez mais. Doutor Jorge, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu conteúdo, pela sua simpatia e principalmente de responder com tanta generosidade todos os alunos. E o pessoal, muito obrigada a vocês que Genial, participaram. foi um prazer. E quem quiser assistir minha audiência, então me manda um e-mail, que daí eu mando eu compartilho alguns vídeos ali vejo como compartilhar e compartilho, sei lá. Sim, Ai, vou mandar. perfeito. Obrigada, doutor. Doutora Liliana, muito Alguém obrigado mais falou, uma vamos vez. tirar Foi foto. Vamos imenso tirar prazer. foto. Ah, sim, as fotos. Sim. Calma. Ih, quem é bom de foto? Cadê a Dani? A Dani tá aí? A Dani que é a nossa blogueira. Não, não é a Dani. Vamos tirar foto, gente. Eu não sou boa nisso. Esse aqui, vou Eu tô ruim postar. também. Mundo, Eu tirem tô foto, ruim. marquem a gente, marque Dr. Jorge. Doutor Jorge, muito obrigada, bom descanso para o senhor. Realmente a aula foi muito produtiva. Conforme combinado, eu vou disponibilizar só por 24 horas o link para quem não pôde estar aqui e depois eu já retiro do ar. E amanhã a gente conversa melhor, vou deixar o senhor descansar. Perfeito. Bom? Muito obrigado. Até Obrigada, um abraço lá. a todos. Tchau. Obrigada, Tchau, doutor. Boa tchau. noite. Tchau, tchau.